Olá, meus amores, bem-vindos! Juntos mais uma vez no consultório de família. Fique muito à vontade, bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de TDAH. Você aí já deve ter ouvido falar bastante, ou quem sabe lida com o TDAH, ou seu, ou de um familiar, outro, um filho, filha, enfim. E é disso que a gente vai conversar. Às vezes dá a impressão de que virou uma febre. Tem gente que já desconfia, isso aí deve ser alguma coisa meio moda. A gente precisa falar sério daquilo que é, para muita gente, um grande problema. E precisamos entender, e apesar de ser alguma coisa do qual temos falado bastante, temos que identificar que há mitos, há verdades, há de fato um transtorno, há de fato algo que a gente precisa considerar para além de somente dizer, agora todo mundo tem TDAH. Parece que agora todo mundo tem TDAH, de modo a pensarmos sobre como tem sido também nosso estilo de vida que não coopera para que nós tenhamos atenção, foco e por aí vai. Meu convidado de hoje é psicólogo, vem de Recife bater um papo comigo. Rafael Costa, bem-vindo. Como vai você? Tudo ótimo, Darleide. Obrigado pela oportunidade. Para a gente estar falando de um tema tão importante, um tema que praticamente move os meus dias, porque a gente tem muita informação por aí, umas boas, é bom que se fale mais, é bom que se aborde mais, outras nem tanto. Então a gente hoje está aqui para colocar os pingos nos is e trazer acalento ao coração de quem está desconfiando que possa ter, ou justamente já vive com isso, seja com um parente, um familiar. Já Então, fez tô um aqui pra ajudar. diagnóstico, Já né? fez um diagnóstico, quer saber dos próximos passos, vamos dizer assim, como é que ter uma vida com o TDAH. Eu estou aqui para ajudar. Que bom, você decidiu especializar-se no assunto, imagino que pela demanda. Sim, sim. Algumas situações da vida que justamente me fizeram questionar esses problemas, até que ponto é um transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, até que ponto é um problema de performance, certo? E dividir essas coisas, organizar tudo isso para ajudar os meus pacientes, me fizeram encontrar essa área pouco explorada, até mesmo a gente vê pouca coisa na academia sobre o TDAH, para ajudar justamente muitas pessoas que passam muitos anos da vida com muitos problemas e talvez não conseguem ter a clareza de que os problemas que elas estão enfrentando fazem parte de um transtorno que é tratável e que existe um caminho seguro para isso. E é um transtorno moderno? Não, não. Por incrível que pareça, os estudos sobre o que a gente entende hoje como TDAH já começou ali no final do século XIX, no começo do século XX. Agora, obviamente, os estudos vão aumentando, a sintomatologia também vai sendo mais conhecida e estruturada, e a gente tem hoje o que a gente conhece como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Daqui para frente pode até dar uma mudada. A gente vai falar um pouquinho disso, do nome, porque é um transtorno, o nome do transtorno foca muito nos sintomas e não nas causas. E hoje, com o advento das neurociências, a gente está chegando cada vez mais nas causas. E quanto mais pessoas que têm o TDAH ter consciência disso, também a capacidade que elas têm de transformar as suas vidas também é melhorada. Então, TDAH é um transtorno que já é estudado há muito tempo, não é invenção da indústria farmacêutica, certo? E quanto mais cedo a gente ter contato com essas informações, a gente vai conseguir ajudar as pessoas. Acho muito interessante, aliás, importantíssimo que a gente considere não somente os sintomas, o que acontece na maioria das vezes. A gente se aplica aos sintomas, mas se eu não entendo as causas, eu não consigo trabalhá-las com profundidade, até mesmo não consigo trabalhar para reverter ou para ter um alinhamento em relação àquilo que vive, do sofrimento vivido ali. O que você traz de pronto em termos de que tenha sido em nossos dias, ou esteja sendo já em nossos dias, muitos mitos em relação ao TDAH? Sim, sim. Um dos principais mitos e resistência também que a gente encontra de certos profissionais e de certas pessoas é que TDAH é uma modinha, que é mais uma invenção da indústria farmacêutica para vender mais medicações, certo? Mas, como eu já disse, há um vasto campo de estudo, de pesquisas científicas, institutos e mais institutos espalhados pelo mundo, trazendo dados claros
da quantidade de pessoas no mundo que tem o TDAH, daquelas que possam ter e não foram diagnosticadas, dos mecanismos de ação. E isso também é parte, porque o TDAH ele é um transtorno muito complexo. Porque a gente não tem um marcador biológico ali para dizer, então a partir daqui é TDAH. Ele mexe com várias áreas do cérebro e com as áreas de desenvolvimento, essas áreas que no marco do seu desenvolvimento. Então, ou seja, os transtornos ou os sintomas do TDAH, basicamente todo mundo pode sofrer um pouquinho com relação à performance. A diferença é que a pessoa que tem o transtorno, ela tem um histórico com essas dificuldades e o sofrimento também que esses sintomas trazem para a vida dela acompanha ela há muito tempo. Então, ou seja, a gente tem a frequência desses sintomas muito elevado, o tempo que a pessoa sofre com isso e as áreas da vida dessa pessoa também que são mais de uma, duas ou três, que são justamente limitadas, a pessoa acaba tendo um sofrimento maior para fazer coisas básicas. Eu costumo dizer, né, que o TDAH, ele tem muita facilidade para fazer coisas que para as pessoas neurotípicas, ou seja, que não tem um tipo de transtorno, é muito difícil. E outras coisas que para a maioria das pessoas são naturais, são fáceis, o TDAH tem muita dificuldade. Então, vamos lá, você diz assim, todos nós podemos, em algum momento, pontualmente, parecer ou mostrar um sintoma Isso. que se confunde e alguém diz, TDAH. Mas não, é o natural. Eu não prestei atenção onde eu pus a chave, eu não prestei atenção onde eu guardei o livro, eu não sei. Porque eu estava desatenta, porque estava ocupada, preocupada com outra coisa, alguma coisa assim. Isso é meu, pode ser seu, pode ser de qualquer um de nós. Me esquecido. É mesmo, porque eu estou sempre pensando no que eu vou fazer a seguir, e eu não estava focada, prestando atenção, mas quando eu paro para prestar atenção no que eu estou fazendo, eu dou conta. Eu posso treinar-me para dar conta naturalmente. Já alguém que é diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, não vai ser assim como eu. De onde eu deixei a chave? Menina, eu não sei. Outra maneira de a gente ler o que está acontecendo com o indivíduo. Então, isso é alguma coisa que precisa ficar clara, que pode dar a impressão de que é modinha, todo mundo esquece, todo mundo é esquecido, também sou assim e tal. Não, quando fala de um transtorno de déficit de atenção, a gente está falando de algo do desenvolvimento que não é simplesmente prestar atenção. Como o outro presta atenção. Por isso que o TDAH ele está caracterizado como o transtorno do neurodesenvolvimento, ou o transtorno global do neurodesenvolvimento, porque é justamente isso. Todos nós podemos ter problemas com a atenção. A gente está num dia muito estressado, não dormiu direito, tem muita informação na nossa cabeça, então a gente acaba não conseguindo prestar atenção direito, ou seja, tem um problema de performance, ou justamente ter dificuldade de memória, né? Ou, quando a gente está lidando com várias coisas ao mesmo tempo, aquilo que a gente chama de uma atenção difusa, a gente vai ter dificuldade de manter o foco, certo? Exato. Ou fazendo alguma atividade também que a gente não tem motivação, que é muito chata. Então a gente vai ter essas nuances de performance. Qual é a grande diferença? O TDAH, ele tem essas dificuldades de maneira global, certo? Em vários aspectos da vida dele, e é uma dificuldade que acompanha ele desde pequeno, certo? E também, você pode colocar, assim, 10 TDAHs aqui na frente. Vão ter sintomas que perpassam todos, mas os graus de dificuldade de um para outro vai ser completamente diferente. Então, ou seja, e aí é a grande questão, a gente precisa entender que existe o traço daquele transtorno. Então, por exemplo, eu posso ter um problema muito grande de memória, mas nas outras áreas, tranquilo, está dentro da média, está dentro daquilo que é esperado, certo? O TDAH ele tem um conjunto desses traços com distúrbios, certo? E aí, justamente, a gente conhece hoje, estão várias áreas cerebrais que a gente, quando faz os estudos de neuroimagem, etc., a gente vê, assim, diferenças marcantes entre pessoas que não têm TDAH com aquelas que têm TDAH no funcionamento dessas áreas cerebrais. Então,
o que marca o TDAH é o conjunto de todos esses traços sintomáticos, que áreas do cérebro que deveriam estar funcionando de uma forma e não estão, e aí elas vão fazer com que você tenha esses sintomas de uma forma muito mais severa, certo? Então, ou seja, e aí é outra questão também que a gente precisa tomar consciência. Quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é como se fosse uma pessoa sem o transtorno, olhando para os sintomas da pessoa que tem e dando um nome, perfeito? Então, a gente caracteriza muito o TDAH somente pelos sintomas. Só que para a gente diagnosticar com TDAH, a gente precisa ir muito mais fundo nas causas, certo? Então, muitas pessoas, acho que eu sou um pouco TDAH. Não, ou você é TDAH ou você não é TDAH. Agora, a diferença é que talvez você tenha uma dificuldade em um traço que um TDAH também vai ter. A diferença é que o TDAH vai ter este traço e mais outras dezenas, vamos dizer ali, em várias áreas do comportamento dele. Principalmente para as áreas de execução, certo? E aí, quando a gente fala de execução, a gente está falando de organização, planejamento e, consequentemente, a execução disso tudo, certo? Então, é uma coisa mais global. O indivíduo, ele não tem essa capacidade favoravelmente ou facilitadamente para planejamento, execução. Me fala um pouco mais dos prejuízos, então, que aparecem no conjunto após estudado. O indivíduo não é uma massa. Claro que para se falar a respeito de um transtorno, é preciso que você tenha ali um conjunto classificado na hora de apresentar. Quando vai tratar de um indivíduo, vai escutar o indivíduo, vai acompanhá-lo, vai ouvi-lo, vai identificar nele o que é do seu histórico. Mas, de modo geral, obviamente, como é o caso aqui, nós vamos abrir o leque ao máximo possível para você ter melhor conhecimento e melhor compreensão a respeito do que seja o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E antes disso, alguém pode ser identificado apenas com déficit de atenção e não hiperatividade, ou sempre é conjunto, pode ser só hiperativo, não ter déficit de atenção, como funciona? Vamos lá. Quando a gente está fazendo o diagnóstico, né, compreenda, quando você é diagnosticado com TDAH ou qualquer outro transtorno, depressão, ansiedade, etc., não é um ente diferente que existe em você. Simplesmente você tem uma característica de traços que muitos deles podem até ser comuns, certos aspectos, certos sintomas que aparecem no TDAH, pode aparecer na ansiedade, pode aparecer numa depressão. Agora, os contextos vão se diferenciar e organizar tudo isso. Então, ou seja, quando você tem esses traços diagnosticados, significa que é o seguinte, que as suas dificuldades são melhor mapeadas dentro dessa estrutura, que aí no caso aqui seria o TDAH, e existe um caminho de tratamento, uma medicação, uma organização e um vasto conhecimento para te ajudar nisso, certo? Então, ou seja, a grande dificuldade, mais especificamente do TDAH, falando mais, saindo do aspecto mais de sintoma e se aprofundando, é justamente isso. O TDAH, ele tem uma dificuldade onde a gente diz, principalmente, o que a gente chama de funções executivas, certo? Existe uma área do cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal, enfim, sendo mais didático, é como se fosse essa área aqui mais do meio do cérebro, sabe? E ela que organiza tudo aquilo que a gente recebe do ambiente, certo? E projeta para tudo aquilo que você vai responder. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente colhe do ambiente, certo? O nosso processamento visual é na parte de trás do cérebro. Todas as informações que a gente recebe do nosso sistema sinestésico, do nosso paladar, olfato, tudo é processado pela parte de trás do cérebro, perfeito? É captado. E aí você processa tudo isso e responde ao mundo por essa parte frontal. Qual é a grande diferença do TDAH? O TDAH ele tem uma dificuldade nessa área que a gente chama de córtex pré-frontal, principalmente por conta da falta de um neurotransmissor que é a dopamina, certo? Que é muito conhecido aí como o neurotransmissor da felicidade, etc, etc. Mas quando a gente vai analisar de fato, a dopamina, ela regula ali a resposta, a
transmissão sináptica, e a grande importância dela é justamente fazer com que você responda, ou pelo menos se antecipe a qualquer tipo de recompensa. Ou seja, é a molécula da motivação, Ok. perfeito? Então, ou seja, mas também ela ajuda a regular a atenção, foco, concentração, certo? As áreas de memória. Por não conseguir produzir suficientemente ou por não conseguir captar essa dopamina de forma suficiente, o TDAH ele tem esse córtex pré-frontal deficitário. Aí qual é o prejuízo disso? Imagine o seguinte, agora, nesse momento, você está prestando atenção em mim, certo? E conseguindo separar todos os outros estímulos, certo? Aqui, nesse momento, a gente está num ambiente controlado e etc. Mas imagine que você esteja numa sala de aula ou no trabalho. E aí tem várias pessoas falando ao seu redor, tem carro passando na rua, certo? Acontece um movimento pela janela e etc. Uma pessoa neurotípica, ela vai ter a capacidade de concentrar sua atenção em um local, certo? E conseguir deixar em segundo plano todos esses outros elementos. O TDAH, prioritariamente, ele vai ter esse filtro mental reduzido, justamente pela falta da produção de dopamina. Então, ou seja, ele, no mesmo momento que ele está tentando prestar atenção no foco daquela situação, seja no professor, seja no trabalho dele, né, fazendo aquela atividade ali, ele também, o cérebro dele também está ali captando tudo que está acontecendo ao redor. Involuntariamente. Involuntariamente, ele não tem esse controle. Então, isso causa uma sobrecarga, certo? Essa sobrecarga faz com que o cérebro do TDAH precise gastar muito mais energia para fazer a mesma tarefa que uma pessoa neurotípica faz. E aí, essa sobrecarga justamente faz com que ele gaste mais energia e, obviamente, ele tem menos desempenho, certo? Uma referência que a gente tem sobre estudos de TDAH no mundo, que é o Russell Becker, ele disse assim, você pega um TDAH e você saiba que o desempenho dele vai ser sempre 30% abaixo. Então, exemplo, tem muitos pais aí que andam brigando aí na escola, meu filho tem TDAH, ele precisa de 1 hora a mais para fazer a prova, né? Que é uma orientação que se dá. Pode até ser, você ter mais tempo, mas compreende o seguinte, se o TDAH ele tem esse problema também de gestão de tempo, porque é uma dificuldade de planejamento, de concentração, se ele tem 4 horas para fazer uma prova ou 5 horas, para ele não vai fazer diferença, certo? O que ele precisa mais? Ele precisa mais de pausas nesse sentido, certo? Porque justamente ele vai ter essa dificuldade de manter a atenção concentrada porque o cérebro dele está sempre ali na luta, seja com os outros estímulos ou com os próprios pensamentos. Então, ou seja, se eu sobrecarrego um sistema de forma muito rápida, o que eu preciso dar mais para ele? Mais pausas, para ele resfriar, para ele voltar às configurações, vamos dizer assim, normais ou iniciais, para que ele volte a performar de novo, certo? Então, a grande dificuldade, enfim, em resumo do TDAH, é justamente controlar ou conseguir fazer uma gestão de todos esses estímulos, certo? E, ao mesmo tempo, conseguir planejar e fazer suas atividades com toda a confusão que está na cabeça dele, por conta dessa capacidade muito reduzida de dar conta de todos esses estímulos. Então, eu costumo sempre brincar assim, que imagine dois interruptores. Então, quando você está focado numa atividade, você liga a rede positiva de tarefas no cérebro, certo? Então, você liga lá, automaticamente você desliga outra rede, que é a rede de modo padrão, que é quando a gente precisa refletir, pensar, sabe? Fazer um prognóstico de um futuro, ou ver coisas do passado. Mas a gente está ali focado e concentrado naquela atividade, a gente liga a rede positiva de tarefa e desliga a rede de modo padrão. Quando a gente se cansa, certo? Está ali focado, aí você começa lá devagar, pensar, né, como diz lá em Recife, pensar na morte da bezerra, né, e etc. Seu cérebro está cansado de ficar focado naquela atividade, você desliga a rede positiva de tarefas, liga a rede de modo padrão para descansar, certo? Então, você vai lá, devaneia, pensa na vida, é nesse momento que você consegue processar informações,
ser mais criativos, chegar nos eurecas da vida, né? É o que a gente chama de momento de ócio, Justo, né, justamente. E aí, ok, passou aquele tempinho, desliga a rede de modo padrão, liga a rede positiva de tarefas. Na mente do TDAH, esses botões não estão regulados. Eles estão funcionando todos ao mesmo tempo. Então, imagine você estar tentando se concentrar numa atividade, mas, ao mesmo tempo, aquele outro botão da rede de modo padrão, fazendo com que você pense em outras coisas, preste atenção em outras coisas, e aí sua mente fica sobrecarregada. E aí seu desempenho cai. Então, ou seja, não é uma coisa que você consegue controlar, não é uma coisa de força de vontade, sabe? Você precisa entender esse mecanismo, porque existem neurotransmissores envolvidos, existem áreas do cérebro que não estão desenvolvidas na mesma medida. É como se fosse assim, alguns exames de neuroimagem mostram isso bem claro. Eles pegam crianças, na idade ali do 6º ano, 7º ano, e as áreas do cérebro de execução, planejamento, resolução de problemas, das crianças com TDAH, elas têm uma alteração muito grande. Em termos assim, é como se ela tivesse 6 anos, 7 anos, mas as capacidades cognitivas dela para lidar com execução, planejamento, memória, ela ainda tivesse com 4 anos. Então, imagine você lá, em todas as suas descobertas do 6º ano, 7º ano, mas sua capacidade cognitiva é como se você estivesse na 4ª série. Todas as questões emocionais, certo? Todas as questões de desempenho, ok? As questões as áreas ligadas à motivação, todas elas em um atraso de desenvolvimento. Consequentemente, há uma sobrecarga mental e uma diminuição de desempenho. E isso de forma global. Entende? Então, ou seja, a grande dificuldade do TDAH está por uma coisa que vai além dele. E multifacetada, multifatorial. Por isso que, apesar de ter uma coisa que perpassa por todos, ou seja, um conjunto de sintomas que incomoda a todos, você precisa entender muito bem quais são as suas dificuldades e tentar trabalhar essas dificuldades. Porque, como eu disse, posso colocar 10 TDAHs aqui. Vão existir sintomas que vão perpassar a todos. Porém, cada um com grau diferente por conta da complexidade do cérebro e como se deu esse desenvolvimento. E é por isso que se precisa de profissionais como você. Você viu a segurança que ele tem para falar do assunto, né? Especialista no assunto, com muita profundidade do que diz, para esmiuçar esse tema para a gente. E eu sei que para você, pai, mãe, ou você mesmo que já foi diagnosticado com tal, você sabe que sofre a desconfiança de muita gente, que te olha assim, agora vem com essa para cima de mim, agora tudo é TDAH. Então você sofre desconfiança, você sofre preconceito. Então você tem um sofrimento para além de um diagnóstico feito da incompreensão. Então nada melhor do que encontrar um profissional gabaritado, como é o Rafael Costa, para a gente perceber quanto mais nós precisamos conhecer melhor a respeito de um tema que está na boca do povo. Mas você sabe, uma coisa é estar na boca do povo, outra coisa é ter a ciência bem pautada e uma orientação que seja bem específica para a gente entender melhor e profundamente e sermos bastante respeitosos, quando o caso é principalmente um transtorno. Quando você ouvir falar, é um transtorno, isso está assim dito como transtorno, é um conjunto de fatores, um conjunto de sintomas envolvidos, é um conjunto de ciência que precisa trabalhar para a gente ter melhor conhecimento a respeito, tá bom? Fica a dica para você. Esse é um profissional da mais alta confiança no assunto, Rafael Costa. Meus amores, tem gente que sofre muito nos relacionamentos, você sabe disso, não é, Rafael? Também. Muito. Sofre nos relacionamentos, porque a esposa vai entender esse homem vai entender essa esposa, assim como os pais com dificuldades com seus filhos, mas pensando nos casais que tenha algum sofrimento relacionado a, por exemplo, um TDAH, mas outros fatores como a comunicação falha, como a falta de tempo, de dedicação ao casamento. O seu caso, eu não sei exatamente o que é, mas passa por aí com certeza. Falta de comunicação, fala a verdade. E aí nós paramos para fazer um material, produzir um material só para você. Ele é específico para os casais e ele é feito direto no seu WhatsApp.
No WhatsApp, você vai receber um link e olha que interessante, é para o casal, mas tem um estudo para a esposa, específico para a mulher, e um estudo para o marido, é específico. Os dois estarão estudando juntos, cada um a seu tempo, no seu momento, mas o assunto é voltado para atender a demanda do homem e atender a demanda da mulher. Mas como é que você faz para ter esse material no seu WhatsApp? No WhatsApp Esperança, é no 12 98200 0062. 98200 0062. Chega de casamento infeliz, chega de um homem de cara virada para aqui, a mulher de cara virada para colar, esse casamento não tem mais jeito, acabou, não acabou nada. Não acabou, nós chegamos para ajudar você e eu quero ajudar você de verdade. Nós estamos aqui para isso e queremos não somente ficar aqui do outro lado da telinha com você, nós queremos chegar mais perto, queremos estar aí no seu WhatsApp, no seu smartphone, para a gente conversar a respeito de casamento pontualmente, com as mulheres e com os homens. Então você vai ligar, melhor, mandar uma mensagem para a gente nesse WhatsApp, vai receber um link e vai começar a estudar. Você vai mandar o link para o seu marido e ele vai começar a estudar, ou para a sua esposa. E vocês unidos farão desse casamento um casamento muito feliz. Se nós não fizermos, quem vai fazer? Se você não se responsabiliza pelo seu casamento, quem o fará? Ah, joga para Deus, Deus vai devolver para você. Então escreve lá no WhatsApp assim, para a gente saber que você quer o estudo. Você vai escrever assim, felizes para sempre. Certo? Só isso. Quando você mandar esse código, felizes para sempre, nós já vamos atender você. E vai ser, assim, um mega movimento nesse Brasil e pode chegar a outros países também, um mega movimento pró-casamento feliz, porque chega de gente infeliz. Já não basta um TDAH da vida? Já não basta uma depressão, uma ansiedade? Já não bastam outros sofrimentos? Aí a gente ainda vai deixar para que o casamento se desfaça? Não, gente. Nós estamos aqui, ó, de mãos dadas com você. Anjos da Esperança junto também. WhatsApp Esperança, basta mandar você, então, aí as palavras felizes para sempre. Estamos juntos. Vamos para o intervalo, produção? Nós vamos para o intervalo e já voltamos conversando com o psicólogo Rafael Costa sobre TDAH. Até já. Amores, já me ouviram falar sobre o curso Felizes para Sempre antes do intervalo? Já mandou a sua mensagem, o seu pedido do estudo Felizes para Sempre para casais? Você vai, assim, viver um novo momento no seu casamento se vocês decidirem, pelo menos, dedicar um tempo para estudar como viver esse casamento feliz. Vou lembrar para você, ó. Primeiro, salva o nosso WhatsApp, 12 98200 0062. Salvou? Aí você vai mandar para a gente só uma mensagem assim, felizes para sempre. Aí a Esperança vai devolver para você o link para você começar a estudar e é um link para a esposa, um link para o marido. Combinado? Então tá bom. Amores, nós estamos falando sobre TDAH hoje. Isso é informação para quem está em busca, para quem, por exemplo, tem desconfiança do diagnóstico. A gente precisa falar agora, então, de diagnóstico seguro. Afinal de contas, Rafael, sabe-se que não é todo diagnóstico que esteja bem feito. Porque há muito que se confunde, há muito profissional que também não está exatamente familiarizado com um tema tão específico. O que é preciso ser feito para que saiba-se que um diagnóstico é seguro, está sendo elaborado seguramente e para o próprio indivíduo sentir-se, não, estou seguro de que o profissional e o caminho feito, percorrido, me leva a ter certeza de que esse é o meu quadro? Perfeito. Como eu expliquei no primeiro bloco, o TDAH ele é um transtorno global do desenvolvimento, certo? Perfeito. Então, ele vai afetar várias áreas do cérebro, então a pessoa vai ter vários sintomas correlacionados ali, trazendo prejuízos. Então, e aí é um mito também que eu preciso aproveitar o espaço aqui, né, para orientar os pais e as pessoas que estão em busca do diagnóstico. Existe muitos profissionais até que chegam para a gente e falam, não, TDAH é modinha. Profissionais mesmo, qualquer coisa hoje é TDAH. TDAH, existe até especialistas, referências na área, dizendo, não existe não tem como a gente diagnosticar mesmo o TDAH porque não tem um marcador biológico.
Mas só se você tiver se você chegar em algum profissional e que ele te disser isso, eu preciso te orientar no seguinte. Primeiro, o que são marcadores biológicos para doenças? Sabe quando você está, sei lá, com algum tipo de doença, você faz um exame de sangue, aí por conta daquela diferença que deu no exame, ou tem uma bactéria ali, ele vê um marcador biológico diferente e diz, eita, tá com essa doença, né? Tá com isso aqui, tá com câncer, né? Etc. Quando a gente está falando de transtorno, apesar de a gente não ter um marcador biológico ainda, porque a ciência ainda está se aprofundando, certo? Está falando de transtorno e por o TDAH ser um transtorno do neurodesenvolvimento, então realmente ele não vai ter um marcador biológico, porque não é só um, é um conjunto de coisas, perfeito? Então, aí voltando, como o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele vai comprometer o desenvolvimento de várias áreas do cérebro, então ele é um transtorno multifatorial. Tem tanto aspecto genético como também ambiental, perfeito? Mas principalmente genético, e o ambiente vai se cuidar de proporcionar ali quais são os traços, quais são os genes que tem ligado com o TDAH que vai justamente se disparar no ambiente. Então, ou seja, TDAH não é induzido. Ah, esse menino tem TDAH porque os pais não deram, não dão conta da rotina deles. TDAH não precisa, não tem nada a ver, sabe? Você pode ter TDAH com um ambiente completamente desorganizado, como também com um ambiente completamente organizado, perfeito? Então, para que você possa ter um diagnóstico, primeiro, você precisa procurar um especialista que entenda de TDAH. E a orientação que eu dou é, se esse especialista tiver TDAH, melhor ainda. Perfeito? Legal, legal. Porque ele vai ter o conhecimento de causa, das dificuldades, vai saber diferenciar de fato o que é certas coisas que você vai falar para ele, ele vai entender, não, realmente, dá para perceber assim, quando é falta de motivação, alguma coisa assim, ou quando é uma dificuldade que está para além da tua força de vontade. É uma questão neurobiológica. Perfeito? Então, vamos lá. Sendo bem didático para quem está em casa. Quais são os 3 profissionais que você pode procurar de início? Primeiro, um médico, pode ser um psiquiatra ou um neurologista, perfeito? E também com relação à saúde mental, se o psicólogo for especialista e ele também tiver conhecimentos em diagnóstico, o psicólogo pode sim dar diagnóstico em saúde mental, depressão, ansiedade, etc. Então, você pode procurar esses 3 profissionais, tá? Onde é que cada um vai trabalhar? O psiquiatra ele vai trabalhar justamente nesse diagnóstico e trabalhar com relação à medicação, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da importância. O psicólogo, ele vai fazer o diagnóstico e também ele vai trabalhar as ferramentas para que você desenvolva habilidades cognitivas e emocionais para lidar com essa situação. O neurologista, ele também, além de trabalhar com outros tipos de exames e de investigações que complementam. Por quê? Porque precisa se conhecer o cérebro dessa pessoa, perfeito? Então, esses são os 3 profissionais. Aí, vamos lá. Uma vez que você chega no profissional, desconfie no diagnóstico que é feito na primeira sessão. Perfeito. Certo? Porque, assim, você precisa de um tempo para investigar. Por quê? Quando a gente está falando de TDAH, a gente tem, vamos dizer assim, 4 grandes critérios para se diagnosticar, certo? O primeiro critério, vejam só de sintomas globais de TDAH, que a gente tem pela nossa, digamos assim, a nossa bíblia, né, do diagnóstico, que é o DSM, e tem coisas que vai para além dele, não consegue abarcar tudo, mas é o que a gente tem de mais seguro hoje. A gente tem 18 sintomas, 9 para desatenção, e 9 para impulsividade e hiperatividade, perfeito? O TDAH, ele gabarita ali pelo menos 6 sintomas dos 2 blocos, certo? Aí, justamente, não existe só mais desatento ou só hiperativo, perfeito? Ok. Mas você é TDAH, né? Você tem o TDAH, porém você pode ser predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, ou combinado, perfeito? E tem até alguns casos que a gente chega até a ser não especificado, por conta das questões do critério, mas geralmente fica entre esses 3, ou mais hiperativo, ou mais desatento, ou uma mistura dos 2, perfeito? Perfeito. Então, ou seja, e aí
segundo ponto, os sintomas têm que aparecer entre os 6 e os 12 anos de idade. Porque, como eu disse, é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Existem algumas pesquisas aí mais aprofundas em alguns lugares do mundo que gente que só fecha todos os critérios, mas só aparentou na vida adulta. Mas tem algumas coisinhas aí nebulosas. Por quê? É muito difícil um TDAH chegar na vida adulta sem outro transtorno, sem ansiedade, sem depressão, por conta de todo esse tempo na sobrecarga, certo? Que se é do neurodesenvolvimento, no tempo de desenvolvimento dele, se não houve sofrimento, como é que aparece lá? Então já não seria neurodesenvolvimento. Justamente, é uma coisa para se analisar, certo? Então, ou seja, tem que aparecer entre os 6 anos de idade até os 12. Perfeito? Passou disso, talvez tenha, que aí entra o terceiro critério. Você tem que investigar se aquelas causas também não são explicadas por outros transtornos, certo? Então, por exemplo, se você tem ansiedade generalizada, como base, né? Assim, então, nos momentos que você está ali justamente sofrendo com o seu transtorno, você vai ter também dificuldade de concentração, de atenção, certo? De planejamento, porque a ansiedade deixa você naquele estado de correr, lutar ou fugir e não tem energia para o planejamento. Tem prejuízo nos relacionamentos. Justo, então, ou seja, e isso mesmo que você falou. E o quarto critério é justamente isso. Vamos lá, tem que fechar pelo menos 6 critérios dos sintomas, tem que surgir antes dos 12 anos, entre os 6 e os 12 anos, perfeito? Como é que se diz? Não pode ser explicado por outro transtorno, ou, por exemplo assim, tem que eliminar se outro transtorno não explica aqueles sintomas. E, por último, você tem que ter prejuízo em 2 ou mais áreas da sua vida, certo? Aí, ou seja, para que a gente tire essa conclusão, eu não tenho como fazer isso numa sessão. Não tem. Entende? E aí, geralmente, quais são os passos? Você vai num médico, certo? E esse médico ele vai pedir que você faça, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica. O que é isso? É um psicólogo que tem uma especialização em neuropsicologia e ele vai fazer uma avaliação global, sua memória, sua atenção, sua concentração, certo? Inteligência e etc., para ver justamente se descartar outras coisas e confirmar o TDAH, certo? Então, você faz essa avaliação. É obrigado a fazer essa avaliação para ser diagnosticado com TDAH? Não, tá? Porque, lembrando, como não existe um marcador biológico, o diagnóstico ele é feito de forma clínica, certo? Mas quanto mais informações você tiver do seu funcionamento, melhor, ok? E onde entra o psicólogo aí? O psicólogo é o seguinte, se você tem um transtorno de desenvolvimento, você vai ter habilidades que você não desenvolveu. Tanto para a parte de execução de tarefas, planejamento, como também essa dificuldade, você vai ter prejuízo no seu funcionamento, seja pelas dificuldades naturais, ou seja também você já levou tanta porrada na vida, sabe? Já passou por tantos desgostos, já passou por tantas falhas, que você começa a criar pensamentos disfuncionais. Crenças de que eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, sabe? E aí esses pensamentos negativos que vão sendo criados, ou disfunções do pensamento, também vão gerar prejuízos que são sintomas de TDAH. Então, ou seja, a procrastinação. O TDAH ele tem essa tendência a procrastinar, tanto por uma questão do cérebro dele, áreas ligadas à recompensa, perfeito? Como também se ele começa a fazer uma atividade e é ativada uma emoção ou uma ideia mais negativa, ele vai se sentir compelido a deixar aquilo para frente porque aquele desafio incomoda ele, entende? Então, ou seja, aí na terapia você vai desenvolver as habilidades necessárias para que você possa justamente tentar equalizar aquilo que você perdeu na vida por conta do transtorno. E as crianças vão precisar de uma ajuda externa para desenvolver aquilo que por conta do transtorno talvez elas não consigam desenvolver sozinhas, certo? Então, se você fizer esse caminho, você não vai ter só um diagnóstico modinha, você vai ter um diagnóstico claro e você vai ter o caminho também do que você precisa fazer para ter uma vida melhor, mesmo com TDAH. E detalhe, não é questão de inteligência,
sabe? Você tem uma Ferrari, ok? Você tem ali uma Ferrari, mas o motor é de um Fusquinha. Então, você precisa trabalhar esse motor para dar conta dessa Ferrari. Então, a terapia ela vai jogar luz sobre a questão e vai levar o indivíduo a tanto se conhecer, conhecer o próprio transtorno, o seu próprio funcionamento. Eu acho que chega uma hora também que o indivíduo vai ser levado a aceitar que essa é a sua condição e isso vai baixar a ansiedade, vai abaixar a própria autocobrança, não é? Que aí gera mais ansiedade, vai tomar pé de como lidar melhor, mas o fato é que é possível ter uma vida para o seu quadro, de modo a que seja funcional. Perfeito. Não precisa que ele acumule para o resto da vida prejuízos nas áreas que acumulou até aqui. Perfeito. É por isso que eu sempre digo para os meus pacientes, ó, não existe cura para TDAH, certo? A gente fala em remissão de sintomas. E também você não precisa tentar negar, esconder ou colocar para debaixo do tapete, né? Ou fazer de tudo para se livrar do TDAH. O TDAH vai ser uma condição que você tem. Agora, quando ele sabe que é TDAH e o que é TDAH, é libertador. Porque ele entende, tipo assim, então, essa dificuldade que eu tenho aqui é, na verdade, talvez por conta de uma questão neurobiológica, por questões do meu cérebro, que eu não tive capacidade de desenvolver. Então, agora eu posso voltar a aprender a me planejar, aprender, ter técnicas para planejamento, para organização do dia a dia. Quando acontecer alguns sintomas, ele já sabe o que pode estar acontecendo e viver um pouco mais em paz com essas dificuldades. E na terapia, não somente encontrar essa liberdade para falar de si, para assumir, vamos dizer assim, para assumir é isso, porque tem muita negação em muitas situações na vida, não somente com relação ao TDAH, mas mesmo a depressão, um quadro ansioso ou qualquer outra situação da vida em que se depare com algo que te confronta, a gente tem um primeiro momento de negar, não é possível, não, isso não era. Mas também considerar que essa libertação, digamos, não deva significar assim, exploda-se o mundo, eu sou TDAH, agora virem-se comigo. Né? Então, por isso a importância de ter um acompanhamento para também não chegar nesse nível. Depois que eu entendi o que eu tenho, então dane-se o mundo, agora é que me engulam. Não, aí você vai para um extremo de não somente agora um sofrimento para si, mas fazer outros também na sua relação sofrer por alguém que não se dá conta da sua autorresponsabilidade também, né? Então, vamos levar isso em conta. E quando é que entra a medicação? Perfeito, maravilhosa pergunta. Existe muito preconceito com relação à medicação, principalmente para crianças, né? Os pais, meu Deus, meu filho tão pequenininho, de vez em quando o diagnóstico sai aos 6, 7 anos e está num nível muito alto e precisa tomar medicação. E eu também trabalho com esse aconselhamento e mentoria para os pais e fica aquela, meu Deus, mas meu filho tão novo vai ter que tomar medicação e etc. E o que a gente tem de dados hoje? Eu acho que, eu digo assim, que a informação esclarece, né? A técnica traz segurança e o tempo, a expertise, certo? Então, ou seja, o que a gente tem hoje? Que a medicação para TDAH, lógico, gente, a gente está falando de medicação, vai ter as suas... em um ou outro caso aí vai ter, sim, algum tipo de sintoma diferenciado, né? Algum incômodo, mas o que a gente sabe hoje pelos dados do mundo todo, que a medicação de TDAH, de todas as medicações psicotrópicas, ou seja, para transtornos, é uma das mais seguras. Tanto que uma criança de 6 anos pode começar a tomar. Perfeito? Segundo ponto, quando a pessoa fica meio assim, alguns casos onde a pessoa fica viciada na medicação, na verdade, ou ela não tem um transtorno, certo? E está tomando a medicação para ter mais performance, então tem uma questão de crença e desbalanço, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais isso, ou justamente quando a gente vai para a clínica, é uma crença de que ela não vai funcionar sem a medicação. E aí quando a gente entende o porquê da medicação, a pessoa justamente tem esses níveis de vício, vamos dizer assim, esses sintomas de vício diminuídos, até praticamente exauridos. Ou seja, até que se justifica e muito a desconfiança em relação à medicação. Primeiro, porque nós já, historicamente,
passamos por medicações que eram muito pesadas. Justo. E, obviamente, com o tempo, o desenvolvimento da própria ciência, da tecnologia, favorável ao desenvolvimento de novos medicamentos. Então, hoje nós temos medicamentos muito melhores em comparação ao que foi um dia, obviamente. Isso é até com shampoo. Imagina com uma medicação, né? Então, isso é alguma coisa a ser dita. Há ainda um resquício de desconfiança por isso também. Há isso também ligado a diagnósticos mal feitos, como você acabou de dizer. Pode ser que o indivíduo tenha ficado viciado na medicação, porque a medicação nem era para ele, porque ele não teria aquele transtorno de fato. É uma possibilidade e outras mais. Mas há que também se considerar, só para pontuar que essa desconfiança tem lá suas razões. Agora, o que a gente precisa levar em conta é, se faz um diagnóstico bem feito, se está diante de um profissional bom, você pode até verificar outras opiniões, né? Se você diz assim, eu desconfio desse aqui, vou fazer outro, vou fazer os testes para eu ter segurança. Agora, desmerecer o uso da medicação por inteiro, sendo que está seguro o diagnóstico, o profissional é bom, você está seguro nisso. E diz assim, mas eu acho que não, é permanecer num sofrimento em nome de quê? O que você tem de melhor diante de uma indicação por profissionais que te passem segurança? Não tem nada melhor. E justamente por eu trabalhar numa psicologia baseada em evidências, eu vou defender os meus colegas psiquiatras. Se for possível também, se tiver, uma próxima vez, se for falar TDAH, alguém aqui, um psiquiatra, seria até muito mais rico, mas justo quando a gente está trabalhando em evidência, que a gente está analisando os dados, quando o diagnóstico é correto, a medicação, ela transforma para melhor a vida do indivíduo, seja uma criança ou um adulto. Porque vamos lá, se o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e as causas dele é de origem neurobiológica, porque você não consegue produzir ou captar em certas áreas do cérebro a dopamina, serotonina e etc. Você não consegue produzir, certo? Então, ou seja, você vai ter aquela disfunção. Então, o que é a medicação? Quando você toma medicação, você está justamente aumentando os níveis de dopamina e de serotonina naquelas áreas do cérebro, perfeito? Para que o teu cérebro seja estimulado e você consiga justamente ter um equilíbrio neuroquímico, certo? Tanto é que, por exemplo, na maioria das medicações, você passa 15 dias, 20 dias se adaptando para ela começar a fazer efeito. No caso das medicações para TDAH, para quem tem TDAH de fato é o contrário. São 2 dias, 2 semanas, 3 semanas ali de lua de mel, certo? Por quê? Porque estava faltando tanto. Só que é justamente isso. O nosso cérebro, ele vai se adaptar naquela confusão que a gente vai se desenvolvendo. Perfeito? Eu digo confusão porque foge muito a que é se esperado do desenvolvimento. Então, ou seja, uma vez que a medicação, você começa a tomar a medicação e vê aquele seu mundo, sabe, porque justamente o problema do TDAH é neuroquímico, então, ou seja, 2 semanas ali de lua de mel. Depois o seu cérebro, ele vai trabalhar justamente ali numa questão de homeostase. Então, ele vai se acostumar com a medicação. Quando ele se acostumar com a medicação, você vai ver os seus hábitos retornando, certo? Então, ou seja, suas disfunções comportamentais. Então, ou seja, a medicação, ela vai trazer o balanço e o equilíbrio neuroquímico para o cérebro, para que suas áreas cerebrais que são afetadas pelo TDAH funcionem o máximo possível como deveria funcionar neurotipicamente, ou seja, sem transtorno. E na terapia, você vai desenvolver as habilidades para fazer esse casamento, entende? Então, por isso que você precisa, num caso onde você seja bem diagnosticado corretamente, a medicação e a terapia são irmãs. E aí a gente tem estudos longitudinais. Primeiro, por conta dessa disfunção emocional e do sistema de recompensa, é muito comum o TDAH, pela falta de dopamina, se viciar em algum tipo de coisa, seja alimentação, né? Comer muito, seja, como é que se diz, drogas, maconha, ter acesso muito cedo. Por quê? Porque na falta de dopamina, tudo aquilo que é hiperdopaminérgico, como a droga, então vai trazer ali aquele... Por exemplo, existem pacientes que eu tenho, a maioria, principalmente os homens, tem histórico com maconha.
E aí a primeira coisa que quando ele chega no consultório é, vamos lá fazer o diagnóstico, mas vamos passar aí todo esse tempo que a gente está junto sem usar, porque você vai entender por quê. Porque quando eles estão usando, bebendo alguma bebida alcoólica, usando maconha, etc., eles conseguem ter aquela sensação de ter a mente vazia, entende? O nível de dopamina sobe e eles conseguem ter, por aquele momento da droga, que está usando a droga, aquele momento de silêncio ou de prazer, entende? É aquele momento de equilíbrio. Só que, como são drogas, como são substâncias ilícitas muitas vezes, tem todo o efeito deletério. Passou pelo diagnóstico, foi diagnosticado, passou pelo médico, começou a tomar medicação, eles não acessam mais a droga, certo? Lógico que existem casos quando o abuso é demais, eles precisam justamente de um tratamento mais específico. Mas aqueles que têm o uso mais recreativo não voltam mais porque a medicação funciona. E estatisticamente, quanto mais cedo você é diagnosticado, menos risco você tem de ter algum tipo de vício ou de ter algum tipo de problema ligado a isso. E um último dado também, já tem estudos longitudinais comparando populações que já estão chegando ali na terceira idade, tomam a medicação, fazem a terapia e os sintomas delas e outros transtornos também que podem acometer essa população que faz o acompanhamento certinho, é muito menor e a qualidade de vida deles é muito maior daquelas que só optaram pela medicação e não fazem terapia, ou nenhum nem outro, certo? Então, assim, quando a gente entende essa lógica do TDAH, a vida de quem tem TDAH muda para melhor, porque você entende que suas dificuldades não são culpa da sua força de vontade. Existe algo muito mais profundo, mas que tem um caminho de diagnóstico, de tratamento e de felicidade. Em algum momento vai ser requerido do indivíduo, e agora a gente só tem aí mais uns 3 minutinhos, mas em algum momento é requerido do indivíduo também, nesse processo, o que é da autorresponsabilidade, da disciplina, porque pode dar-se a impressão de que fica solto, porque já que ele não tem essa competência, do ponto de vista até da cognição, digamos assim, né? De como eu vou planejar, executar, enfim, como é que eu penso, como é que eu entendo isso aqui. Em algum momento vai ser requerido dele. E aí, somado a isso, estilo de vida, por exemplo, prática de exercícios físicos, o maior cuidado com o uso de telas, tem alguma coisa assim que também que vá cooperar com esse indivíduo no processo? Perfeito. Tudo aquilo que for produtor saudável de dopamina, de serotonina, de hormônios que são, de neurotransmissores que são deficitários ao TDAH, fazem sentido. Então, por exemplo, eu costumo trabalhar geralmente com 7 pilares para o TDAH. Primeiro pilar, sono, certo? Uma pessoa sem sono, que não tem um sono, ela vai ter todos os sintomas de TDAH, certo? Porque atrapalha total a performance e tudo. Então, sono, certo? A alimentação, isso é o que você come, isso é claro, principalmente para pessoas que têm TDAH e que estão acima do peso, e eu me coloco nesse caso, é uma batalha constante, mas é um pilar fundamental, perfeito? Então, alimentação, sono, rotina, certo? Rotina, que é você desenvolver justamente sua capacidade de planejamento e execução, medicação, terapia, leitura, para trabalhar foco e etc. Então, sempre todas essas atividades que têm a ver com tédio, certo? E o 7º ponto, pessoas. Uma das disfuncionalidades do TDAH também é ter uma bateria social muito baixa ou ter dificuldade dessa socialização por querer mascarar os seus sintomas. Então, quanto mais socialização, mais pela vivência que você tem com os outros, você também tem como equalizar os seus sintomas, tendo os outros como referências. Então, se você seguir esses 7 pontos, é o que você pode fazer para a sua vida, junto com a terapia e a medicação, para ter uma vida saudável mesmo com TDAH. Gente, é incrível, né? Como o estilo de vida adequado para nós nos mantermos íntegros e integralmente trabalhando a vida, a gente chega onde a gente precisa chegar. Quando Deus deixou leis específicas a serem seguidas, se nós as obedecermos, ainda que não entendamos tudo, mas as obedecermos, nós vamos chegar num nível de cooperação muito alto para que a gente tenha uma performance melhor. Eu indico super para você
acompanhar o Rafael Costa, saber mais, perguntar a ele, fica a promessa que você vai responder todas as mensagens, Sim. tá bom? Faz contato. Rafael Costa, ele trabalha, ele vive, mora em Recife, mas trabalha online e essa é uma facilidade para os profissionais e para os pacientes. Super indico para você. Talvez você tenha ouvido poucas vezes um profissional com tamanha competência em explorando e ainda que rapidamente, hein? Ainda que rapidamente aqui no programa, com tamanha segurança em relação a esse assunto. Talvez a gente volte. Na próxima semana nós estaremos juntos. Mas se não com este tema, estou aqui ainda querendo muito trabalhar com ele uma outra questão, mas fica com a gente. Na próxima semana, Rafael volta aqui comigo. Por agora, eu também convido você, para além de seguir o Rafael, mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp 982000062 e mandar 2 palavrinhas: felizes para sempre. Para quê? Para você receber aí no seu WhatsApp um link para estudarmos casamento juntos. Não quero mais saber de casamento triste e infeliz. Não quero mais saber dessa confusão aí que você tem vivido, porque eu vou te perguntar: já está estudando Felizes para Sempre? E aí eu espero que você me diga que sim. 982000062 é o nosso WhatsApp. Beijo, muito obrigada pela companhia. Rafael, mais uma vez, muito obrigada. Até o próximo aqui no seu consultório de família. Aquele abraço, beijo e até a semana que vem.